bom dia, a paz do Senhor a todos, né? Mais um dia na presença do nosso Senhor Jesus, amém? Mais um dia para nós estarmos glorificando e exaltando o nome do nosso Senhor Jesus, amém? Nesta manhã eu quero estar trazendo uma palavra, né, para os irmãos, para cada inscrito que aqui está nesse canal, né? Eu tenho por certo que o Senhor colocou esta palavra em meu coração porque alguém precisa ouvir essa palavra, amém? Então, que nós possamos estar conectados com Deus nesta manhã para entendermos aquilo que Ele está querendo nos falar, amém? Então, a palavra do Senhor que eu quero deixar para os irmãos nesta manhã, em 1 Samuel, capítulo 1, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Gerão, filho de Eliú, filho de Tol e filho de Zufe, Efrateu. Este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Amém? Então, vou permanecer aqui com a Bíblia aberta, porque tem mais alguns versículos que eu estarei citando, amém? Então, esta palavra, né, para que os irmãos venham a entender a mensagem de hoje, eu quero fazer um pequeno resumo aqui, né? Quero dizer aos irmãos que Ana, ela era uma mulher de fé. E Ana, ela fez um voto com Deus, né? Que se Deus desse a ela um filho, ela devolveria o filho para o Senhor, né? Para a casa de Deus. Porém, Ana, ela era muito humilhada, né? Ana, ela era muito humilhada por Penina, né? Mas pelo fato dela ser humilhada por Penina, mas ela era muito amada pelo seu esposo Eucana, né? E por fim, Deus, ele ouviu o clamor de Ana e ele concedeu a ela o desejo dela ter um filho, amém? E através desse pedido de Ana, dessa persistência, dessa perseverança de Ana, além de Deus ter concebido a ela um filho, esse filho dela se tornou um grande profeta, um grande homem de Deus, né? O profeta Samuel, amém? Então, a Bíblia diz que Ana, ela morava em Ramataim Zofim, que era uma terra montanhosa, ficava no alto, né? E Siló também ficava no alto. Siló era onde tinha o templo, né? Onde as pessoas ali iam buscar o Senhor, orar. Era onde ficava a Arca da Aliança, né? Então, para que Ana chegasse ao templo e clamasse a Deus, ela precisava descer de Ramataim Zofim para depois subir em Siló. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que para a gente subir, primeiro a gente tem que descer. Aleluia. E muitos querem subir sem descer. O que é esse descer? É clamar, é buscar a Deus, é estar em constante oração, em humilhação, né? Então, quanto mais você ora, mais clama, rosto no pó, joelho no chão, mais o Senhor vai te honrar. Veja que Ana, ela fazia todo ano, ela subia, né? Lá no templo em Siló, para fazer sempre o mesmo pedido. Ela almejava ter um filho, porque por conta dela não ter um filho, dela ser estéril, Penina, que tinha filhos, Penina humilhava ela, perseguia ela, né? Então, pela perseverança
dela estar buscando, estar orando, estar jejuando, né? Deus ele realizou a ela mais do que ela pediu, porque ela pediu somente um filho a Deus. E esse filho dela, quando Deus deu esse filho a ela, esse filho dela se tornou um grande homem de Deus, né? Se não um dos maiores profetas citados na Bíblia, né? O profeta Samuel. Amém? Então aqui eu quero ler aqui também o versículo 5, que diz assim: porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor a tivesse tomado estéril, né? O que é que o Senhor está querendo dizer aqui, meus queridos? Que Deus ele sempre vai estar do lado daquele que é ofendido, humilhado, excluído, né? Deus ele sempre vai estar do teu lado, né? Nós temos aqui vários exemplos na Bíblia, né? Vejam o exemplo de Davi, né? Que foi o rei, né? Davi, ele era o menor dos seus irmãos. Davi, ele era excluído de tudo. Davi, ele era humilhado, ele era perseguido pelos seus irmãos, né? Também temos a história de José. José era o menor dos seus irmãos, foi jogado na cova, né? Foi vendido pelos próprios irmãos como escravos, né? Como escravo. Chegando lá no Egito, ele foi preso, foi jogado na cela, e mesmo assim o Senhor o exaltou, porque o Senhor estava com ele, porque José nunca desistiu de orar, de buscar a Deus, né? Então ele perseverou e Deus o exaltou, né? Na época em que aconteceu essa história com José no Egito, nem havia o cargo a qual foi dado a ele, né? Ele se tornou governador do Egito. O que eu estou querendo dizer aqui, meu irmão? Que se hoje você está sendo humilhado, se você está sendo perseguido, se hoje você se sente pequeno, saiba que Deus é com você. Que Deus, tudo que você está passando tem um propósito. Talvez essa luta, essa guerra, isso venha a ser uma preparação para que lá na frente o Senhor venha te exaltar. E como fez com José, se não tem um cargo, Deus inventa um cargo, mas ele vai te exaltar. Amém? Não é eu que estou falando isso, irmãos, né? Isso está escrito na Bíblia, amém? E veja que aqui ainda, né, na história de Davi, eu quero tanto assim, isso está tocando tanto o meu coração, né? Quando nós nos sentimos pequenos, fracos, rejeitados, humilhados, né? Achamos que tudo está perdido, né? Então veja que ali Davi, quando Samuel chega para ungir Davi, Samuel não sabia quem era Davi. Então ele chega na casa lá de Davi e o pai de Davi apresenta a ele todos os seus irmãos, né? Todos os seus irmãos eram guerreiros, faziam parte do exército. E quem era Davi? Davi era um pastor de ovelhas, né? E quando Samuel chega, Samuel pergunta para o pai, né? Para o pai deles ali: todos os seus filhos estão aqui? Aí o pai responde para Samuel: não, ainda falta o menor. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Isso é a confirmação que Deus ele se agrada do menor. Ah, missionária, mas o que a senhora está querendo dizer aqui? O menor por quê? Então os grandes não são exaltados, os grandes não são, mas o pequeno aqui, o menor que Deus se refere, não é o que tem menos dinheiro, o que tem menos status, não. O menor aqui é aquele que é humilde, é aquele que reconhece o seu lugar,
é aquele que busca a Deus de todo o seu coração, é aquele que sabe que todas as provas, por tudo que está passando, sabe que o Senhor irá honrar, que o Senhor irá exaltá-lo, né? Esse é o menor. É aquele que mesmo sendo humilhado, pisado, excluído, não desiste, permanece, persevera. Aleluia, Jesus, né? Aqui no versículo 8, para encerrar. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? É porque não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Aleluia, né, Jesus? Veja que o que eu entendo aqui, né? É que justamente a Ana, né, que era humilhada, desprezada, que não tinha filhos, era mais amada pelo seu esposo, né? Penina, ela tinha filhos. Penina perseguia Ana, humilhava, perseguia ela por conta dela não ter um filho. Mas só que a Penina podia ter muito, né? Tinha filhos, mas a Ana não. A Ana tinha tudo, porque a Ana tinha o amor do esposo e tinha as mãos de Deus sobre a sua vida. Porque apesar de tudo que Ana passou, ela nunca desistiu, ela perseverou, ela subia, né? Ela clamava ao Senhor, ela ia ao monte, ela orava, ela jejuava por conta do desejo de ser mãe, de ter um filho, né? Então, o que eu quero passar para os irmãos nesta manhã é que se você tem alguma penina na sua vida, se você tem alguma penina que está te perseguindo, está te humilhando, está querendo te defamar, louve a Deus. Coloque a penina em oração, porque veja bem, se você ler toda essa história de Ana, você vai perceber que foi por conta da perseguição, por conta da humilhação de Penina, que Ana perseverou, que Ana clamou, que Ana buscou. Quanto mais Penina perseguia, mais Ana buscava, mais Ana procurava, clamava pelo Senhor. Então, se hoje você tem uma penina em sua vida, louve a Deus, agradeça ao Senhor, né? Ore pela vida de Penina, porque veja que no fim dessa história, Ana foi agraciada por Deus, pela perseverança, pela busca constante de Ana, né? Deus concedeu a ela um filho que tanto ela almejava. E além dela ter tido esse filho, né, ele foi um homem de Deus, um grande profeta do Senhor, o profeta Samuel. E quem eram os filhos de Penina, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Hoje a Penina pode achar que ela tem tudo, né? Por isso ela te persegue, ela te humilha, mas é por conta da Penina que o teu milagre vai chegar. Amém? Então, espero que os irmãos meditem nesta palavra, né? Leiam este livro, essa história, né? Para que vocês venham a entender. Não importa o quão humilhado você esteja sendo. Não importa o quão rejeitado você esteja no momento. Talvez hoje você está entristecido, está desanimado por conta de que você não alcançou aquilo que você deseja, né? Estamos no fim do ano, últimos dias do ano. Talvez você esteja decepcionado porque não almejou, não alcançou aquilo que você queria. Mas hoje o Senhor está dizendo para você: persevere, continue, não desista, entregue tudo nas mãos do Senhor,
porque vai chegar o tempo em que o Senhor vai te reconhecer, o Senhor vai te exaltar, e aquela sua petição, que é feita com a alma, com o coração, o Senhor vai conceder. Amém? Fiquem todos com a paz do nosso Senhor Jesus, né? Tenham todos um dia abençoado na presença do nosso Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar a cada um de vocês, a cada inscrito nesse canal. Amém? E amanhã nós estaremos de volta com mais um Café com Deus. Que Deus abençoe a cada inscrito. Amém?